Olá, estamos de volta aqui no Energize-se, o seu podcast, o seu espaço perfeito para falar sobre transição energética, tecnologia e inovação. O nosso programa ele é patrocinado pelo CDMEC, Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico, Capixaba, e pelo FCEL, Fórum Capixaba de Energia Limpa. Hoje a gente tem um entrevistado aqui, ilustre, muito interessante. A gente vai conversar aqui bastante sobre tecnologias de termoacumulação, não é isso, Cristina? Não só termoacumulação, mas também sobre hidrogênio verde. A gente, afinal de contas, precisa saber se o Espírito Santo ele vai se beneficiar dessa nova tecnologia. O nosso convidado de hoje é o professor Antônio Marco Pantaléu, engenheiro eletricista, doutor, membro, pesquisador do Imperial College of London e pesquisador também da Università degli Studi di Bari, na Itália. Professor Marco, fale para a gente um pouco sobre o senhor, a sua carreira. Apresente-se para o nosso público, por favor. Obrigado, Carlos. A sua pronúncia italiana é muito melhor da minha português, então desculpe para a minha língua, o meu portuliano, mas Carlos vai me corrigir com certeza e agradeço já para isso. Sim, eu sou engenheiro eletricista, na Itália falamos engenheiro elétrico, mas aqui é um pouco estranho. Sou eletricista e porque gostavo do Tesla, basicamente, da Maxwell, as equações da termodinâmica, principalmente da eletrotecnica, e porque acho que a energia é precisa em qualquer lugar para o desenvolvimento, para a crescita o progresso tecnológico. O crescimento do progresso, né? O desenvolvimento. O desenvolvimento, exatamente. E também eu mudei um pouco depois nos anos estudando para mais a termodinâmica clássica também, porque vou também falar um pouco sobre a conexão da energia elétrica e energia térmica. Então, agora não sou um pesquisador, um professor de engenharia elétrica, mas mais de engenharia mecânica e termomecânica, mas as coisas são bem conectadas. Eu gosto muito de conectar diferentes engenharias, diferentes tecnologias e áreas científicas. E o senhor nasceu na Itália, e como é que começou o seu vínculo com o Brasil? Como é que foi no início? Posso falar dançando forró, porque eu gosto muito do forró. Mas a primeira vez que eu cheguei aqui foi por causa da biomassa, da produção de energia da biomassa, em 2011, no Rio, montando alguns projetos de colaboração com a COPE, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Rogério Val, que faleceu, infelizmente, mas é um professor excepcional na gestão de energia e nos processos de sustentabilidade, mas em geral. Então eu trabalhei muito sobre a conversão da biomassa em energia, vamos falar sobre isso no hidrogênio verde também, e depois o amor me levou aqui também, porque tenho uma minha uma filha aqui no Brasil, fruto do forró, não? Fruto do forró, fruto da paixão, do amor, do amor capixaba, claro, uma mulher capixaba que é a mãe da minha filha, é a minha namorada, então também nessa razão é mais forte da engenharia. Tá certo, o seu vínculo amoroso, afetivo com o Espírito Santo é forte, professor. Mas indo aqui para o que interessa, né? O Energize aqui foi um podcast que ele surgiu com o intuito de falar sobre transição energética, tecnologias, inovação, e isso tem tudo a ver com a sua carreira, né? Explica pra gente um pouco aí como é que está esse cenário de transição energética na Europa, quais são os projetos que o senhor anda desenvolvendo nessa área? A transição energética tem três pilares que são a necessidade de energia limpa para reduzir a concentração da anidride carbônica no ar e para a biodiversidade, mas também a necessidade de reduzir os custos da energia, que é preciso para qualquer produção industrial, para qualquer crescita do PIL, da produção europeia.
mas também para segurança do aprovisionamento energético. Então, essas três coisas constituem um trilema, não vão juntos, porque se vamos fazer tudo limpo, vai ser com custos mais caro e vamos a perder em termos de independência tecnológica e independência energética, porque muitas tecnologias da transição energética são importadas de verdade. Não são produzidas na Europa, são produzidas em outros lugares no mundo, onde o custo do trabalho é bem menor. Leia-se China. Isso. E também isso é um problema bem grande em termos estrategicamente de liderança tecnológica, liderança no setor industriais e competitividade no nível global. Então, essa transição energética também tem que ser rápida. É um problema ter uma transição energética rápida, porque não temos na Europa capacidade produtiva para conseguir os objetivos que temos em termos de redução de carbono. Temos que importar tecnologia. Eu já descobri por que ele veio para o Brasil. Ele veio aqui para poder explorar a nossa criatividade na solução dos problemas dele lá na Europa. Mas ele trouxe uma boa ideia aqui agora, que é, por exemplo, você considerar a transição energética nesses 3 pilares aí. Eu imagino que seja resumido em 3 palavras, né? Sustentável, barata e segura. Não é isso? Com certeza. E como é que foi a sua primeira experiência com transição energética? Você formou em engenharia elétrica, não é isso? Sim. E aí, na hora que você saiu da faculdade, já foi de cara nesse mundo aí da transição? E como é que foi a sua entrada nesse mundo? Eu comecei trabalhando na sociedade que se chama Edison, do grupo Monte Edison, um grupo italiano de produção de energia, o maior produtor de energia naquela época, nos anos 2000, na área da produção de energia eólica e biomassa também. Então, comecei como junior engenheiro no business development, na seleção da área mais focada para a produção de energia eólica e também na análise de tipologia de biomassa que pode ser utilizada para fazer produção, cogeneração de biomassa. Mas depois de um ano eu tive esse desejo de voltar para a pesquisa, para a universidade. Então a história foi bem diferente. Foquei sobre análises termoeconômicas, basicamente quanto vale a pena spender dinheiro para conseguir um incremento de eficiência de uma tecnologia, com análises de custos-benefícios de tecnologia energética. Eu estou pensando o seguinte, no discurso de Trump na ONU agora, ele falou que a energia eólica é uma piada. Né? Ele usa bem essa expressão, energia eólica é uma piada, exatamente pelo fato de ser sazonal, de ser cara, e foi esse aí que você enfrentou, começando a trabalhar com energia eólica, analisando custos de viabilidade econômica. Não é isso? É uma piada para os produtores de energia fóssil, claro, porque é um competidor que com custos de quilowatt-hour, levelized cost of energy, custo de produção de energia, que pode ser mais barato da produção de energia fóssil. Então, acho que é uma piada para os competitors da energia fóssil. Mas, claro, é boa para incremento da sustentabilidade, da decarbonização da geração elétrica. Mas, claro, depende de onde essas plantas são instaladas. A dificuldade da energia eólica... Vento, a dificuldade da energia eólica é exatamente você conseguir quantificar o potencial dela. Porque ele varia muito em função do local onde você vai implantar a torre e às vezes, numa mesma região ali, numa mesma área, se você desloca a torre para alguns metros para um lado, alguns metros para o outro, você tem uma diferença grande no potencial. Mas o fato de ser intermitente, toda tecnologia no início ela tem os seus gargalos, né, professor? Que vai ser resolvido com bateria. Que vai ser resolvido aqui com várias soluções, não só baterias de íon lítio, mas a gente tem também a possibilidade de baterias termoacumuladoras, que a gente vai discutir aqui hoje também, né? Claro. Professor, eu queria que você já trabalhou com projetos de hidrogênio verde na Europa, né? Como é que isso pode ajudar o Brasil, especialmente aqui o Espírito Santo,
onde a gente tem tanto sol e vento e temos aqui ainda uma importante reserva, né, de óleo e gás aqui na nossa costa. Sim, e também temos o ArcelorMittal, temos a produção de aço e temos a Vale. Então, importantes consumadores de hidrogênio e importantes consumadores de biomassa também para fazer coke, para o aço. Sim. Essa biomassa, eucalipto, também tem hidrogênio. Fazer a coque, né, que é insumo Sim. do aço. Mas o ponto é que nessa biomassa tem hidrogênio. E hidrogênio pode ser produzido também da biomassa, não só da eletricidade. Porque a ideia de produzir hidrogênio com fotovoltaico e eólico é preciso um eletrolisador para a conversão da água entre oxígeno e hidrogênio e com consumo de eletricidade. A eficiência, mais ou menos 60-65% de eficiência de conversão. Mas preciso, claro, algumas tecnologias, alguns materiais que não são tão abundantes, podem ser críticos, ou materiais não catalisadores, não eletrolisadores. Mas tem outras opções que acho que poderiam ser mais interessantes para o Espírito Santo, que são com a transformação da biomassa com processos termoquímicos em hidrogênio verde. E com coprodução de algo que é muito mais valorizado do hidrogênio, que é o carbono. Pode ser utilizado na indústria do aço, pode ser utilizado na produção de materiais da base de carbono, na indústria manufatureira. Tem muita outra aplicação na agricultura, como biochar, como amendante para incrementar e fertilizar o biochar. Biochar, sim. Biochar, o que seria isso? Seria adubo? o carbono com muita porosidade, que são o hidrogênio que sube da biomassa e deixa alguns espaços vazios que podem ser enchidos com água, no caso da agricultura, ou com produtos, por exemplo, inquinantes, no caso da depuração do terreno da metalos pesantes, ou no caso dos catalisadores, tem várias aplicações. Esse produto aí seria basicamente para melhorar a permeabilidade do solo também, com relação sim. à água, acumular água, a umidade no solo. Sim, também né? fertilizantes. Você falou retirar metais pesados também no também solo? No bioremediation, sim. Para fazer a remediação ambiental? Sim, tem muitas dessas aplicações que podem ser bem mais importantes da redução da CO2 da atmosfera, porque temos que ver também a biodiversidade, temos que ver os problemas da desertificação, tem muitos outros problemas. E aí você linka isso com a questão do etanol, né? Que é cana-de-açúcar, por exemplo, e etanol. Então você é um entusiasta da biomassa da cana-de-açúcar. Não só da cana-de-açúcar, eu sou entusiasta de todas as tipologias de biomassas para aplicação, utilização que merecem atenção e que deixam o valor mais alto na sociedade, no território, no Espírito Santo nesse caso. Então, tem cana-açúcar, mas não é a única tipologia de biomassa que poderia ser utilizada, mas nessa visão de circularidade e utilização de todos os materiais, acho que tem o segredo para conseguir de verdade uma transição que não é só energética, é uma transição também dos recursos, dos materiais e também cultural. Mas, professor, o senhor estava falando aí agora há pouco sobre a questão da você converter energia térmica em elétrica. Sim. E o senhor começou a trabalhar com isso, começou a estudar isso, não foi? Na faculdade, não foi isso que o senhor falou? Como é que foi a evolução disso aí nos últimos 20 anos? Como é que está a evolução dessa transformação da energia térmica em eletricidade? Porque eu vejo, assim, tem muitas aplicações aí em vários tipos de indústria, né? Claro, temos que
pensar que a maioria dos consumos energéticos na indústria, por exemplo, é para a produção de calor, não é eletricidade. Mais de 50% do consumo energético na indústria é para a produção de calor. Então, precisamos, se de verdade queremos eletrificar e descarbonizar a produção de energia elétrica, essa eletricidade pode ser utilizada para aqueles consumos de calor a alta temperatura também no setor industrial. Para fazer isso, temos que desacoplar, desconectar a produção elétrica com a demanda de energia térmica. Uma maneira é utilizar baterias elétricas, eletroquímicas, lítio, mas tem problemas de durata de estocagem, que é bem curta, de algumas horas, não pode ser bem longa por causa de custos e por causa de perdas energéticas. Então, podemos utilizar essa eletricidade para produzir calor a média, também alta temperatura, e para conservar esse calor, assim que pode ser utilizado, por exemplo, na indústria, quando este calor é consumado com processos intermitentes, que não são contínuos, mas são variáveis no tempo. Falamos de batch processes. Todas as indústrias precisam de energia térmica em um tempo. Podemos, por exemplo, utilizar essa eletricidade para com materiais metalos fusos, metalos que trocam de fase da líquido a sólido e conservam a temperatura até 1500 graus. Então, vou a transformar a eletricidade entre calor e este calor eu posso converter entre eletricidade novamente ou posso utilizar para a demanda de calor industrial. Você falou um negócio interessante agora. Só agora. Não, escutando você falar aí, me pintou aqui uma ideia meio maluca aqui. Considerando uma empresa siderúrgica como a ArcelorMittal, por exemplo, haveria uma forma de capturar o calor do aço após ele sair do processo ali, enquanto está no resfriamento, e gerar energia elétrica a partir disso, desse calor? Carlos, infelizmente, eles já fazem isso. Toda a indústria é bem eficientada. O mais grande é a indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, a raffinerias. Mas elas têm que recuperar todo o calor desperdido. Então, o aço a alta temperatura é estocado, mas o calor é já basicamente recuperado aquilo que é possível. O que pode ser feito é produzir eletricidade, por exemplo, daquele calor, com algumas tecnologias novas, inovativas. Por exemplo, o termofotovoltaico, ou seja, uma célula fotovoltaica que não é alimentada com energia solar, mas com energia infrarrossa do calor. Então, não precisa do sol, só precisa de um corpo a alta temperatura para produzir diretamente eletricidade. Usando o fenômeno fotovoltaico ainda? Se chama de termofotovoltaico. Termofotovoltaico. É materiais baseado sobre semicondutores, com um princípio basicamente bem parecido com aquilo que acontece com um fotovoltaico, mas precisa da radiação infrarrossa então de uma alta temperatura. É porque o calor, na verdade, é o infravermelho. Mas uma coisa curiosa é que o painel fotovoltaico, quanto mais calor ele tem, menos eficiente ele é, né? Para isso, é tão importante também essa simbiose com a parte térmica. Se conseguimos refrigerar, esfriar os painéis fotovoltaicos, recuperando calor a 60, 70, 80 graus, conseguimos incrementar até o 10, 15% a eficiência elétrica do fotovoltaico, mas também temos um calor que pode ser utilizado para, por exemplo, produção de água, dessalinização da água, ou direito para utilização em um processo de transformação da anidride carbônica em monóxido de carbônio, facilitado da uma temperatura, um processo termoquímico que
precisam de calor. Esse calor pode ser extraído com o recupero desse fotovoltaico. Então, temos muitas coisas que podem ser feitas com essa integração da parte elétrica e da parte térmica. Professor, teve uma coisa que a gente aprendeu aqui no podcast, nosso primeiro programa, inclusive, a gente falou sobre baterias de termoacumulação, e nós aprendemos aqui que no Espírito Santo a gente tem um pó que ele pode ser aquecido a mais de 900 graus e a perda térmica é muito pequena, não é isso? É em torno de 1,3% e aquece em intervalos de de 24 horas. Ou seja, mas o que eu vejo é o seguinte, me parece até economicamente mais viável e se a gente consegue transformar a energia térmica em energia elétrica com eficiência, eu acho que é muito melhor você armazenar energia sob a forma de calor do que sob a forma elétrica ali numa bateria de lítio, por exemplo, né? Como é que é esse grau de eficiência? E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho como é que foi esse mercado aí nesses últimos anos dessa conversão, né? Como é que isso tem evoluído com o tempo? Claro, tem um grande interesse nessa acumulação de energia térmica a vários níveis de temperatura. Basicamente, o calor tem diferente valor baseado sobre a sua temperatura. Então, calor a temperatura médio ambiente, temos uma quantidade de energia infinita, mas a temperatura de 20 graus ou 30 graus a médio ambiente. O que podemos fazer para produzir energia elétrica com aquela temperatura médio ambiente? Nada. Se esta mesma energia é a uma temperatura de 800, 600, 400 graus, podemos converter ela em eletricidade. Então, o que é preciso é um calor a alta temperatura para a produção de eletricidade. Isso também é válido no termofotovoltaico. A eficiência de conversão elétrica é tão mais alta quanto mais é a temperatura de um corpo. Mas aí no caso do termofotovoltaico, não seria mais viável uma tecnologia do tipo de painéis solares de raios concentrados, o CSP? Então, no termofotovoltaico não precisamos sol, não precisamos radiação solar, só precisamos uma irradiação térmica. Nesse caso, não precisamos de uma concentração, porque já temos... essa radiação não pode ser concentrada como podemos fazer com concentradores solares para incrementar uma temperatura. Não vai dar essa possibilidade. Mas, claro, sim, no caso do CSP, concentradores de solar power, lá sim, para incrementar a temperatura, podemos utilizar espelhos solares, solar towers, tudo isso é uma solução que é bem interessante também para o Espírito Santo e pode ser comparada com a opção do fotovoltaico. Aqui podemos entrar em algumas considerações sobre o mercado, é mais fácil instalar e comprar painéis fotovoltaicos, ninguém quer fazer um grande termofotovoltaico, mas tem outros vantagens. Ou seja, as soluções são inúmeras, cada uma para um cenário específico, uma aplicação específica, que pode, inclusive, uma colaborar com a outra. Né? Com certeza. Professor, você na sua carreira aí, você foi responsável por projetos milionários, né? de pesquisa nesse mercado do hidrogênio verde, nas fábricas aí nesse setor de eficiência na indústria de agroalimentos. Alguma inovação que você tenha presenciado, participado, que você acha que seria interessante de trazer para o Brasil, de ser utilizada aqui, o que a gente ainda não conheça? Acho que a inovação mais interessante que eu tenho na minha cabeça é a fusão nuclear, claro, nuclear fusion, que foi financiada também, algumas startups foram financiadas. Vamos separar aqui, né? Porque você tem a fissão e tem a fusão. Você está falando da fusão nuclear. Do Sol. Sim. Que é a energia do Sol, exatamente, né? A fusão nuclear, não a fissão. E vocês estão estudando isso na Europa? Sim, não só na Europa, todo mundo, também nos Estados Unidos, também no Japão, também na China. Acho que o Brasil também tem algumas plantas nucleares. Mas de fissão.
Sim, claro, todo mundo tem só de fissão. O grande problema da fusão é você gerar mais energia do que você claro. gasta, né? Se eu tenho que pensar a tecnologia disruptiva para o futuro, para a transição energética, não posso não mencionar essa tecnologia nuclear, da fusão nuclear. Mas se tenho que pensar algumas coisas que poderiam ser interessantes para o Brasil, por causa dessa demanda de refrigeração, utilização, por exemplo, eu vi algumas startups do sistema de district heating para fazer district cooling. Distribuição de refrigeração nas áreas urbanas também. Em lugar das todos esses chillers desperdidos. Claro, tem custos, mas em custos de distribuição. Mas considerando a intensidade energética que todos agora precisam utilizar esse sistema, esses chillers, acho que essa solução integrada, combinada com algum sistema de estocagem de frio, por exemplo, utilizar gelo e água gelada, pode ser não muito difícil, mas interessante em algumas áreas urbanas também. Professor, o senhor falando aí sobre essa questão, eu fiquei curioso ainda para entender um pouco melhor como é que funciona esse painel solar que funciona com infravermelho. O material é silício? Como é que é? É um material baseado sobre silício. Tem alguns... é uma tecnologia que não é nova. Já foi muito investigada no passado. Agora, o desafio principal, a dificuldade, é de conseguir eficiência de conversão elétrica também na temperatura mais baixa, a temperatura inferior de 800 graus. Até agora, eficiência até 40% de conversão em energia elétrica pode ser obtenida, mas só com temperatura maior de 1500 graus, 2000 graus. Este é o problema até agora. É o seabed effect. O mais alta é a temperatura, o mais alta é a eficiência. Mas o problema científico agora é conseguir obter a crescita de eficiência do fotovoltaico, que cresceu muito nesses 40 anos. Nós saímos de... Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a eficiência de um painel era de 5%, hoje estamos em 21%. 23%. Até 40-45% de eficiência experimental na aplicações espaciais. Já estamos em 40% nas aplicações espaciais? Perovskita, né? Sim, exatamente. Claro, agora é melhor do que uma turbina. Sim, quase. A turbina chega, se combinar, até 62%. Mas uma turbina a vapor, ciclo aberto, é 30%, 40%. Sim. Eu fiquei curioso aqui. Até máximo 38, 40, exato. Você falou temperatura 1500 graus, mas as rochas, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, ela é até 900 e pouco, né? Não, você pode aquecer ela até 915 pois é, mas assim, graus, mais ou menos. Minha preocupação é em relação a ser economicamente viável acima desse valor. Como é que você armazena uma energia térmica de 1500 graus, né? Sendo um projeto economicamente viável, que material que é usado, como é que isso é feito? Exatamente, o problema é também o isolamento térmico, é a durata dessa estocagem. Claro, se você pensa de estocar este calor a tão alta temperatura por muito tempo, o dimensionamento do isolamento térmico é um problema bem grande, você precisa de muito espaço. Então, sim, ou materiais avançados que conseguem obter um isolamento térmico maior, e também aqui tem muitas pesquisas que é feita para incrementar o isolamento térmico, mas problemas de custos, claro, são importantes, mas a tecnologia de conversão de energia pode ser mais barata porque não tem partes em movimento, partes rotativas como numa turbina, e pode ser feita de pequeno tamanho. Eu posso fazer uma planta também de alguns kilowatt e não preciso megawatt de potência, como no caso de uma turbina. Sim. Professor, no seu currículo assim, consta que o senhor já foi jurado de alguns pitches de startups pela Europa. Qual foi a ideia mais maluca e promissora que o senhor viu por lá?
Mas maluca entendo que não tem sentido, não tem muito sentido. Não, maluca no sentido de aplicação interessante, inovadora, revolucionária. Tem muitas. Tem com certeza a utilização da anidride carbônica para a produção de proteínas, combinado com hidrogênio, por exemplo, com processo biológico de fermentação e de conversão de este carbônio entre materiais mais úteis também para o setor alimentar. No caso na área da energia, mais focado sobre a energia, eu vi esta ideia bem estranha de produzir frio comprimindo aire e acelerando aire in un nozzle. È non sei como é também. Não? Nozzle seria num funil? Um funil, exatamente. Com uma geometria bem particular. De verdade, essa ideia tem um pouco de sentido, mas tive alguns problemas a nível termodinâmico complessivo, então era bem maluca. No caso que na minha ideia não respeitava completamente os princípios da termodinâmica. Mas ela se tornou realidade? Só em algumas aplicações para refrigeração dos sistemas de data center, por exemplo, insuflando ar frio sobre os chips, mas não era uma tecnologia tão destrutiva na minha ideia, para isso não foi depois com muito sviluppato com muito sucesso no final, mas era bem maluca. Depois a tecnologia que foi bem interessante era esta tecnologia de plantas modulares para produção de hidrogênio e utilização da anidride carbônica para a produção de synthetic fuels, para a produção de combustíveis sintéticos. Exatamente, combustível sintético perto dos aeroportos, perto de portos, perto de área onde tem demanda de esses combustíveis. Companhias como Ineratec, por exemplo, Zero Petroleum e várias outras companhias na Europa agora estão instalando essas plantas com eletrolisadores, plus mais processos térmicos, Fischer-Tropsch, processos que utilizam anidride carbônica, hidrogênio em temperatura controlada para destacar o carbono do hidrogênio e conectar o carbono do oxigênio, desculpe, e conectar o hidrogênio para produzir hidrocarburos, basicamente. Hidrocarbonetos. Fiquei assim, curioso com a parte prática aí. Quer dizer que o senhor foi jurado, então, nessa seleção de startups. Como é que isso funcionava na prática? Eram várias startups, várias empresas, vários projetos? Sim, o programa se chama Accelerator, EIC Accelerator, European Innovation Council Accelerator. É o programa de financiamento de startup mais interessante para startup, para investidores na Europa, e financia com grant até 2,5 milhões de euros e grant também até 17 milhões de euros. Para a primeira vez, a Comissão Europeia participa no risco imprenditorial, prestando dinheiro na forma da equity, com as condições que a companhia já tem um principal investor, um outro investidor, venture fund, corporate ventures, outro investidor que põe como mínimo a mesma quantidade de dinheiro. O objetivo é de-risk de investment, reduzir o risco empresarial para fazer que essa tecnologia possa ser produzida. Se transforma num produto, né? Exatamente. Eu estou achando aqui, é uma ideia interessante para a gente emplacar aqui no Brasil, hein? Fazer um programa onde você tem várias startups ali, aí você convida os jurados. Principalmente considerando que nós temos aqui um fundo soberano. Pois é, imagina, a gente tem um programa com várias startups ali, você dá visibilidade aos projetos. Por causa dos royalties do petróleo, o governo do estado, a gente criou um fundo soberano para fomentar iniciativas de pesquisa, de transição energética. Então, é uma parte coisa... do dinheiro do petróleo que é reservada para essa finalidade. E já tem vários anos, e já tem uma boa quantidade de dinheiro ali. Inclusive, já tem
muitos projetos que já aconteceram no Fundo Sim. Soberano aqui. Bom, vamos seguindo em frente aqui, professor. Vamos falar um pouquinho sobre termoacumulação. Você recentemente tem desenvolvido bastante pesquisa nessa área. Eu fui a uma apresentação sua onde você nos apresentou uma bateria de Carnot. Explica um pouco para a gente esse conceito, os conceitos de termoacumulação com os quais o senhor está trabalhando. Basicamente, o conceito é que podemos transformar calor em lavoro meccanico, em energia. Trabalho mecânico, né? Trabalho mecânico, sim, trabalho mecânico. E sempre pode ser feito mais quanto mais temos diferença de temperatura e estocagem de calor a diferente temperatura, então um gradiente térmico entre dois estocagem, dois recipientes a diferente temperatura, mais podemos convertir este gradiente térmico entre trabalho mecânico e eletricidade, porque trabalho mecânico depois significa eletricidade com um gerador elétrico. Como é que funciona isso? A gente tem um reservatório de frio, um reservatório de calor. E esses reservatórios se comunicam fazendo trocas através de bombas ali. Como é que funciona essa questão da geração de energia através de gradientes? Você vai gerar vapor, por exemplo? Sim, pode funcionar com qualquer working fluid, fluido de trabalho. Pode ser vapor, essa é uma turbina a vapor. Pode ser gás? Pode ser gás, claro. Pode ser qualquer fluido. Expansão, você vai aproveitar a expansão do gás para poder tocar que uma turbina? Vai fazer uma troca de fase, da líquido a gás. Então, vai ser líquido na parte fria e vai ser gás em pressão na parte quente. E nessa passagem pode se expandir e gerar trabalho mecânico. É um pouco do princípio do ar-condicionado, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Professor, antes da nossa conversa aqui, o senhor estava me mostrando um gráfico ali que eu fiquei curioso, que é a quantidade de projetos no mundo todo que você está convertendo a energia térmica em energia elétrica, não foi isso? Acho que aqui tem um gráfico. Pode colocar um gráfico aí pra gente? Gustavo, você põe aí o gráfico pra gente, por favor? Aquele gráfico se não era a crescita da bomba de calor, heat pumps, na União Europeia, mas essas bombas de calor são basicamente para a produção de calor e também para refrigeração. Não são focadas para a produção de eletricidade com baterias de Carnot. A bateria de Carnot tem uma eficiência de conversão elétrica, da elétrica à térmica e depois da térmica à elétrica, que mais ou menos pode ser até 65 agora. O José Santos pode me falar, o meu amigo, colega da universidade, que foi aqui também falando. Sim, acho o que JJ. Ele é um fã dessa tecnologia, acho que pode ser também mais alta eficiência, até 70, 75, pode ser, depende do ciclo termodinâmico. Mas não tem até agora uma grande aplicação prática industrial, mas tem um grande potencial, na integração, na minha ideia, entre alguns processos industriais que precisam de eletricidade, precisam de calor a diferentes temperaturas, talvez precisam de frio. Por exemplo, na produção agroalimentar de queijo, precisamos de quente e de frio. Precisamos do frio para refrigeração do produto, para a produção da mozzarella, que eu conheço bem na Itália, mas também aqui para o queijo de Minas, na refrigeração. E também precisamos quente para fazer vapor para a pasteurização. Então, se utilizamos eletricidade para fazer os dois no mesmo tempo, com uma bomba de calor, que faz assim, transforma esta eletricidade, que é trabalho mecânico, entre acúmulo, estocagem de calor a diferentes temperaturas, então esta energia é transformada entre um incremento, aumento do gradiente térmico da estocagem, temos frio e quente, podemos no mesmo tempo fazer a estocagem do queijo e produção do queijo com pasteurização do leite. Esse é um exemplo que é bem interessante, porque naquele caso precisamos calor a temperatura de 70, 80 graus, não
alta temperatura, e refrigeração a temperatura de 5 5 graus, talvez no abbattimento rápido pode ser também um pouco menos, mas esse gradiente térmico é um gradiente que bem acompanha uma tecnologia de bomba de calor com conversão direta de eletricidade entre esses dois níveis de temperatura que precisamos na indústria agroalimentar. A eletricidade para alimentar a bomba ou gerada a partir da bomba? Para alimentar a bomba. Então, consumamos eletricidade para fazer os dois. Então, podemos evitar o consumo da eletricidade para o chiller, para a refrigeração, e o consumo de gás natural, outro combustível para o calor. Você vai ter um consumo menor de eletricidade para fazer as duas coisas. Essa tecnologia pode ser um COP, Coefficient of Performance, é a maneira para mensurar a eficiência de questa bateria di carno, desta heat pump, não é uma bateria de carno nesse caso. Mais ou menos o COP pode ser 2,5, 3 até 4. Então, para um nível de calor ou de frio obtenido, eu consumo 1 de eletricidade e obtenho 3 ou 4 de calor útil. Caramba. Esse é o conceito. Ou seja, ótima eficiência. Conseguimos uma ótima eficiência. Se depois eu quero transformar novamente essa gradiente térmico entre a eletricidade, então sim, eu falo de bateria de Carnot, porque posso utilizar esta temperatura para produzir trabalho mecânico novamente. E sempre eu poderia fazer isso, só que para obter uma eficiência elétrica interessante, eu preciso de um gradiente térmico elevado. Posso ter 80 graus e 5 graus, um gradiente térmico de 60, 70 graus, é bem baixo. Posso fazer sim, a coeficiência é 4, 5, 6% elétrica. Não vale a pena. A temperatura tem que ser na faixa de 1500 para ter uma eficiência maior? Deve ser 250, 300 graus, normalmente. Já consegue atingir um alto grau de eficiência. Sim. Eu achei curioso aqui, olhando esse gráfico, porque aqui é 2004, né? Ou seja, no início do nosso milênio, praticamente não existia esse mercado. Ele cresceu, eu estou olhando aqui mais ou menos... Exponencialmente, né? Exponencialmente. O fotovoltaico também começou na Alemanha, principalmente. Mas é bem conectado. Pois é. Porque a nascita da bomba de calor no setor residencial também é bem conectada com a instalação de painéis fotovoltaicos. Porque a gente, um apartamento, prefere utilizar a eletricidade produzida do fotovoltaico para fazer calentamento, aire condicionado, climatização, calentamento e refrigeração, em lugar do consumo do gás natural, de outros combustíveis. Ou seja, um mercado puxou o outro. Então, são bem conectados. Plantas fotovoltaicas e bomba de calor. Professor, olhando para o futuro aí, quais são as tecnologias que você acha que vai dominar aí essa área da transição energética nos próximos 10 anos aí? E você vislumbra algo que o Espírito Santo possa se destacar na liderança dessa tecnologia? Mas claro, energia renovável, sol e vento é em grande crescita e o Espírito Santo tem um grande potencial. Agora não sei como é no caso da energia offshore, também floating PV, painéis fotovoltaicos no mar ou na áreas internas. Tem alguns projetos sobre isso na Europa, por exemplo, mas algumas condições do mar precisam ser satisfeitas, né? Então não é bem o caso provavelmente do Espírito Santo, mas plantas offshore sim, tem potenciais de offshore também aqui, mas eu acho que o futuro da tecnologia também na área energética é a conexão da parte engenharia e da parte life science, da parte bio. Então, integração da parte das biotecnologias com tecnologias industriais. Nesse sentido, tem vários materiais avançados que podem ser utilizados para obter prestações mais avançadas.
que pode fazer a diferença em tecnologias renováveis também. E aí eu pensei aqui que essa parte de indústria de alimentos representou uma parte importante aí da sua carreira, né? A maioria dos projetos foi atendendo essa indústria, principalmente na Europa, ou tem algum projeto executado também no Brasil? Eu trabalhei sobre uns projetos, por exemplo, na torrefação do café, que aqui não é tão importante, porque aqui tem uma grande produção de café, mas não torrefação. A torrefação é principalmente feita nas áreas do consumo final. Mas a torrefação do café tem uma particolaridade, é um processo batch, é um processo intermitente, onde eu preciso calor por 10, 15 minutos para a torrefação do grão, e depois descargo esse calor, esses fumos de combustão no meio ambiente. Eu posso valorizar isso com estocagem térmica, conservando esse calor. Essa é uma ideia interessante. Exatamente. Acho que não tem nenhuma... O Espírito Santo tem muitas fábricas de torrefação aqui, de café, e eu acho que não tem nenhuma delas com uma tecnologia de reaproveitamento de calores. Sim. A razão é que isso depende, a fatibilidade depende do valor da energia, do custo da energia. Se o custo da energia é baixo, ninguém spende dinheiro para incrementar a eficiência. Professor, ou não vale a pena. Mas se o custo de energia é muito alto, eu prefiro fazer inversões de dinheiro. Eu vejo o empresário reclamando muito do custo de energia aqui no Brasil. Eu não sei por que ele não tem esse incentivo. Essa reclamação é positiva para fazer... Pois eu não sei por que eles não estão tomando essa iniciativa de tentar economizar nisso. E eu estou pensando aqui que é um bom motivo para o senhor ficar mais tempo aqui no Espírito Santo, né? Para ajudar a resolver o problema aí da torrefação do café aqui, capixaba. Com certeza, sim. Professor, eu queria só voltar um pouco aqui na questão do hidrogênio verde, que esse é um tema que tem ocupado bastante aqui as discussões, os debates mais na academia aqui do Espírito Santo, né? E recentemente eu tive a notícia de que por conta desse momento conturbado de guerra na Ucrânia, na Europa, com essa restrição, por exemplo, à utilização do gás russo, né, nos países europeus, essa questão do hidrogênio ela está sofrendo aí algum problema nos programas de subsídio. Eu tenho, não sei se a informação que eu tenho é correta, mas chegou aos meus ouvidos que muitos projetos estão sendo engavetados pela falta de mercado, pela falta de subsídio. Como é que o senhor está vendo o mercado do hidrogênio na Europa e no mundo? O mercado do hidrogênio depende da aplicação. Em algumas aplicações, por exemplo, no setor dos transportes, eu concordo totalmente que a maioria dos projetos são parados. São parados porque não são economicamente sustentáveis, porque só tem uma motivação com subsídios públicos, mas isso não vai ser por longo tempo. Muitas casas automobilísticas, produtores de carros, estão fechando os projetos sobre a utilização de hidrogênio no setor da mobilidade, principalmente no setor do carro. Pode ser um pouco diferente no setor do transporte pesante. Transporte pesado. Mas é bem diferente no setor industriais, na decarbonização das refinarias, na decarbonização da produção do fertilizantes e outros, onde tem grande consumo de gás naturais para a produção de hidrogênio. Tem incentivos, tem um target bem ambicioso de 45% de hidrogênio que é produzido da verde no setor industrial. Mas é bem importante especificar qual é a aplicação, porque temos algumas aplicações do hidrogênio na indústria que são bem competitiva com as tecnologias de combustíveis fósseis e com benefícios que são bem aclarados e bem certos. Outras aplicações
como, por exemplo, a utilização do hidrogênio para incrementar a flexibilidade elétrica, para a produção de eletricidade, que não são as melhores opções para conseguir o mesmo resultado dos sistemas energéticos integrados. Simplesmente porque a eficiência, round-trip efficiency, da produção de hidrogênio da eletricidade e depois conversão desse hidrogênio entre eletricidade vai ser menos de 25%. Temos bateria de carbono, por exemplo, que pode fazer 70. muito, por exemplo. Então, depende da aplicação. Algumas tecnologias são paradas, alguma aplicação são paradas, justamente, eu falo, porque não tem uma razão que vá que explica esse interesse. Tem só o dinheiro público. O que eu imagino do hidrogênio, acho que o grande problema é o transporte do hidrogênio, né? Você levar ele de um lugar para o outro. E no ambiente industrial, você está ali usando hidrogênio onde ele é produzido. Mas né? aí, voltando de novo à questão da bioenergia, né? Me parece que, se eu não me engano, foi a Toyota que ela está pesquisando uma célula de combustível a partir do etanol para a produção do hidrogênio no veículo e utilizar esse hidrogênio... Ou seja, não teria o problema do transporte, porque estaria produzindo dentro do próprio para carregar veículo. uma bateria, ou seja, você teria um veículo elétrico movido a uma célula de hidrogênio à base de etanol. E o carro vai estar carregando Eu vi a bomba. dessa tecnologia, mas eu queria perguntar àquelas pessoas o porquê o hidrogênio é superior ao etanol como combustível. Não é. É melhor ter o etanol que não o hidrogênio. Não entendo por que essa transformação. Para mim não tem sentido. Porque tem o etanol que é muito melhor para ser utilizado como combustível que não o etanol. Ou se eu quero transformar o etanol entre uma outras coisas para outras aplicações industriais e também produz um pouco de hidrogênio, então eu entendo. Mas essa conversão de etanolo, que é melhor do hidrogênio, entre hidrogênio, para mim é uma degradação da energia. Não é? Mais barato, mais fácil de em transportar. termos de poder calorífico, É melhor o etanol. O etanol tem maior poder calorífico do que o hidrogênio? Sim. Não tem problemas de pressurização, não tem problemas de mais fácil de produzir, transporte, mais fácil de transportar. Claro, o hidrogênio eu posso injetar na rede do gás, mas também tem problemas de regulamentação, mas seria possível. Ou o hidrogênio posso transportar utilizando alguns materiais, energy carriers, metais, eu posso absorver hidrogênio entre os metais para transportar. Os submarinos submergíveis, eles têm, historicamente, eles vão com hidrogênio e tem hidrogênio estocado na carcaça, no metal do submarino. Então, essa estocagem de hidrogênio pode ser feita de muitas maneiras. O que eu entendi da tecnologia é que eles estão usando a facilidade do transporte do etanol, né, para viabilizar a utilização do hidrogênio. Então, você teria uma rede de abastecimento que já existe, né, de combustíveis líquidos. E aí, o etanol, essa célula de combustível à base de etanol, ela teria como vantagem unir o melhor do etanol com o melhor do hidrogênio. Mas você está falando que o poder calorífico do hidrogênio é inferior ao do etanol. Sim, mas se eu integro essa tecnologia para aplicações onde eu preciso do hidrogênio, então sim, então isso é bom, porque eu posso transferir esse hidrogênio utilizando o etanol até a indústria siderúrgica ou a indústria de fertilizantes, alguma indústria que precisa de hidrogênio. Então, se eu vou transformar o etanol em hidrogênio, não para veículo, para a indústria, onde preciso do hidrogênio. Então, sim, eu vou até lá com o etanol e depois produzo também o carbono, que pode ser bem valorizado, e o hidrogênio. Então, a logística pode ser feita com o etanol, sim, como energia. Melhor do que com a amônia. Diferente. A amônia tem porque outras... a NH4, sim, né? NaOH4. As aulas de química aí. É 4 mesmo? Sim.
É que aí você tem 4 hidrogênios, né? Na Não molécula. tem carbono. E não tem carbono. Professor, o senhor está aqui no Brasil, inclusive o senhor estava falando para a gente que estava num evento hoje de manhã cedo. O que o senhor está trabalhando em algum projeto aqui agora, aqui em Terras Capixabas? Como é que está a sua vida aqui no Espírito Santo acadêmica, de trabalho? Estou experimentando algumas possibilidades para trabalhar com a UFES, com professor visitante, ou só como colaborar sobre alguns projetos. Nada agora especificamente. Estou trabalhando com alguns projetos sobre eficientamento no setor agroindustrial na Itália, mas com algumas comparações interessantes aqui no Brasil. Espero encontrar algumas áreas onde comparar eu acho que a tecnologia. torrefação de café é uma boa área, hein? Eu acho que você tem que investir na torrefação de café. Isso aí. Eu gostaria de ter alguns contatos então na torrefação de café para Tá confrontar com minhas experiências na Itália. Bacana. Uhum. Olha, papo incrível. O professor aqui, Antônio Marco Pantaleo. Conseguimos entender tudo que ele falou, né? Pelo Conseguimos entender bastante o que ele falou, apesar do nível do conhecimento ter sido bastante elevado aqui. Né? Nós falamos de hidrogênio verde, a termoacumulação, questões sobre mercado europeu, né? E torrefação de café. E torrefação de café. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de te pedir para deixar uma mensagem aí para o nosso público, para aquele jovem que pensa em se tornar um pesquisador, né? O que ele precisa fazer? Que mensagem o senhor gostaria de deixar aí para o nosso telespectador? Eu agora estou pensando, eu vi essa escrita, como é? Descansa e confia, algumas coisas do Capixaba. Trabalhe e confia. Trabalha e confia. Não descansa e confia. Também é importante descansar. Descansa depois do trabalho. Trabalha e confia, acho que é o bom resumo. Lema. Porque o segredo da inovação é confiar sempre nas possibilidades e não parar no caso de failure, no caso de falha. Esse é o segredo principal. Nunca... resiliência e persistência. Resiliência e persistência. Então, trabalho e confia é universal, é tão importante também no caso da inovação, motivação que tem que persistir também no caso de failure, porque essa é parte do processo. É impossível conseguir resultado sem falecer, talvez. Se você nunca falece nada, significa que você não riscou bastante. Então, riscar significa também ser preparado para não conseguir no imediato resultados. Porque o que dá valor a todos aquilo que fazemos é o empenho, a vontade, o esforço que ponemos nisso. Isso dá valor ao que depois nós obtenemos, podemos conseguir. Mas eu quero aproveitar esse seu último comentário aí, só no gancho no que o senhor tocou, que é transformar isso tudo em alguma coisa prática. A gente, inclusive, tem feito algumas reuniões, algumas entrevistas aqui com o pessoal acadêmico, e que boas ideias no ambiente acadêmico se transformaram em empresas, em produtos, de fato. E acabou que a gente não falou sobre isso, mas de repente fica mais essa pergunta aí para o senhor responder. Que o ambiente na Itália, por exemplo, ele é favorável para que surjam startups, surjam empresas dentro do ambiente acadêmico? E como é que você já está enxergando isso aqui no Brasil? Não, porque essa é a razão porque o European Innovation Council foi estabelecido. Na Europa, a Itália mais que todos na Europa, é excelente na utilização de dinheiro para fazer pesquisa, mas não tão forte na utilização da pesquisa para fazer dinheiro. Por quê? Porque os pesquisadores são bem expertos na sua própria área, nos seus próprios domínios científicos, mas talvez não tenham visão também do mercado, do negócio, da qual é a aplicação melhor, do qual é o competitor. Então, para a inovação, precisamos um ecossistema, um grupo de pessoas com competências complementares nas vendas, no mercado, áreas financeiras, business. Mas eu acho que se o pesquisador ele tiver, no momento da pesquisa, a preocupação de pensar no que ele vai fazer com aquilo ali, ou qual que é o próximo passo,
porque foi exatamente o que a gente viu aqui nessas entrevistas que o Carlos mencionou. Tudo começou com um único professor. Um único professor que ele resolveu pesquisar a sua paixão, né? Que nas palavras dele, ele queria entender como funcionava o cérebro humano, e disso saiu empresa que desenvolve inteligência artificial, empresa de automação de veículos, empresa me ajuda aí, de Evetol, Driver Analytics, de análise de inteligência artificial, de como se dirige. Então, o cara criou todo um ecossistema de inovação. Por quê? Porque ele teve a visão de incentivar os seus alunos a empreender. Sim. Então, eu acho o exemplo do professor Alberto, eu virei fã dele. Sim. Mas eu acho que o que ele fez ali também na avaliação das startups, né, sendo jurado de startup, não deixa de ser isso também, é né? importante. Também é importante. Você pegar a startup embrionária e dar visibilidade para ela. Você ter um programa desse que você tenha pessoas capazes de avaliar, também cria, ajuda, contribui com esse ecossistema. Professor, de novo, obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Esperamos trazê-lo aqui em outras oportunidades, com prazer. Porque o assunto é muito vasto, né? E a gente nem arranhou a superfície dele. E eu gostei de saber sobre a torrefação de café aqui, hein? É uma coisa capixaba. Sim. E é um motivo para você vir visitar mais o Espírito Santo e ficar mais tempo por aqui cada vez mais. Além da família. Sim, claro, com certeza. Absoluta, sim. Estou ansioso para conhecer mais também e visitar algumas dessas empresas de produção de torrefação. Maravilha, muito obrigado, professor. Hein, professor. Obrigado.